Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Quando as ondas fustigantes da aflição persistem em ser causas de abalo espiritual, emocional e físico, quais os melhores passos a dar? O melhor caminho a seguir é continuar a declarar palavras de ânimo e de fortalecimento. Não estou a falar sobre ser positivo, ainda que ser positivo é muito bom. O princípio que quero aqui expor é que a linguagem da fé, que expressa descanso e vitória em Deus, é muito mais do que ser positivo. O princípio é declarar palavras que sejam portadoras de confiança em Deus, para quem nada é impossível, como está escrito em Lucas 1:37, que diz: "Porque para Deus nada é impossível." Falar palavras que inspiram a esperança e a paz fazem muito mais pela pessoa que está em aflição do que as palavras que expressam o desalento. Por exemplo, falar palavras formadas pela revelação que Deus nos dá na sua palavra é ir à fonte que é segura e buscar o que é de maior significado e que está aprovado. Estas são palavras formadas pelo ensino do Evangelho, que constitui a base para o nosso discurso. Estas são palavras formadas nos ensinos transmitidos nas Escrituras e que nos ensinam sobre a conduta da fé e da esperança. Um outro princípio que está ligado ao princípio da linguagem da fé é o de desfrutar da bênção da redenção efetuada por Jesus. Falar como remido, no sentido bíblico, é falar como pessoa que foi resgatada por aquele que venceu o mundo. Em João 16:33, lemos que Jesus disse: "Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." A palavra mundo, neste versículo, segundo o vocábulo grego cosmos, significa o sistema organizado. Por exemplo, aquilo que está ornamentado ou organizado para funcionar de uma certa forma. Como pessoa resgatada, o discípulo entende que a sua vida está em Jesus, aquele que venceu o mundo, de onde surgem toda a espécie de aflições. Por isso, como pessoa resgatada, o seu discurso é inspirado pela vitória que Jesus alcançou. O discurso do discípulo é inspirado pelos princípios da nova vida em Jesus, em quem temos paz. Consideremos como exemplo o apóstolo Paulo, que enfrentava aflições, mas como pessoa que apreciava bastante o seu resgate em Jesus. Paulo escreveu o seguinte, comentando sobre as dificuldades pessoais que ele enfrentou. Lemos em 2 Coríntios, capítulo 4, o seguinte: "Em tudo isto somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos." E assim nós que vivemos e estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Paulo explicou que, tendo sido atribulado e tendo estado perplexo e tendo conhecido a perseguição, que ele não estava nem abandonado nem destruído. Ele via-se como portador da mortificação de Jesus, como vimos no versículo 10. Ele não via neste seu sofrimento nenhum valor redentor, pois ele já estava remido em Jesus. É importante compreender este ensino bíblico.
O discípulo nunca será remido pelo seu sofrimento, pois isso é o mesmo que dizer que o sacrifício redentor de Jesus a favor do ser humano terá sido insuficiente. O discípulo também nunca deverá considerar que o seu sofrimento aqui no mundo seja uma forma de ser limpo dos seus pecados. Pensar que o sofrimento causado pela tribulação seja uma forma de a pessoa ficar limpa é pensar que o sangue de Jesus é insuficiente. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos lava e purifica de todo o pecado. 1 de João 1:7. O que Paulo dizia por estas suas palavras é que ele estava totalmente rendido à causa do reino de Deus e que suportava as afrontas tal como Jesus as suportou. Como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 3, diz lá que Jesus suportou as contradições dos pecadores contra a si mesmo. Jesus enfrentou tanta oposição e então o apóstolo Paulo queria seguir o exemplo de Jesus. Ao participar da mesma atitude que Jesus manifestou, Paulo dava atenção aos propósitos da sua vida para que a vida de Jesus fosse uma realidade visível em si, isto é, no seu corpo. O intenso desejo de Paulo era que a sua vida fosse um testemunho do que é viver em Jesus. Ele não fazia isto pelo seu poder, mas pela excelência do poder de Deus, como ele explicou em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Lemos em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11, que Paulo disse: "E assim nós que vivemos e estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal." Como Jesus esteve totalmente rendido à vontade do Pai, assim Paulo via nesse tipo de redenção um modelo de vida para ele próprio. Por isso ele dizia, como lemos em Gálatas 2:20, "Já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim." A intenção de Paulo, apesar das aflições que passasse, era dar lugar à vida de Cristo em si mesmo. Era desta forma que ele pautava o seu discurso pessoal. Era o que ele falava, era de acordo com a realidade de Cristo na sua vida. Onde estava a fonte da qual Paulo alimentava o seu discurso? O apóstolo Paulo alimentava-se pelas Escrituras para que tivesse a linguagem da fé. A pessoa que fala a linguagem da fé não ignora a realidade que atravessa. Antes, eleva o seu espírito para com Deus e apropria para si o ensino da palavra. Vejamos em 2 Coríntios 4:13 o que ele fazia. Ele escreveu: "E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos." Ele escreveu, portanto, temos o mesmo espírito de fé. O que fez Paulo? Ele citou as Escrituras. Observemos que ele escreveu a seguir: "Temos o mesmo espírito de fé, como está escrito." A seguir, Paulo cita o Salmo 116, versículo 10, que diz: "Cri, por isso falei, estive muito aflito." O salmista a quem Paulo refere falou e comentou sobre as suas afrontas que ele sofreu. Porém, ele falou conforme acreditava. Paulo comentou sobre enfrentar a morte, como também o caso do salmista. Paulo enfrentava a morte no cumprimento do seu ministério e perante os seus desafios e as ameaças que ele enfrentava. Ele continuava a dizer, como dizia o salmista: "Cri, por isso falei." Ou seja, ele mesmo tinha o espírito de fé. Ele, no seu mais íntimo, abraçou o mesmo sentimento que o salmista e por isso falava da mesma maneira.
Isso é ter o mesmo espírito no aspecto do sentir e do falar. Ou seja, é ter a mesma atitude, a mesma disposição, a mesma intenção que ele viu refletida pelo salmista nas Escrituras. Paulo negava o espírito de mágoas, de derrota e dava lugar ao espírito da fé. Ele acreditava na palavra e por isso ele falava dessa forma. Paulo falava com fé. Ele disse, eu criei, por isso falei. A aflição que Paulo sentia e que ele referiu em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 a 11, era real. Porém, ele escolheu antes dar voz à fé. Eu criei, por isso falei. Isto é, eu falo o que eu acredito sobre a minha vida e o meu trabalho no reino de Deus. Eu falo segundo a inspiração das Escrituras. Paulo escolheu não falar palavras de derrota. Ele não escondia a sua cabeça na terra ou debaixo de um cobertor. Ele sabia que o que enfrentava era real. Ao falar segundo as Escrituras, nas quais ele tinha posto a sua confiança, ele estava a dar expressão à sua visão de vida. As Escrituras eram a sua inspiração, visto estas serem a expressão das promessas de Deus. Ele preferia, pela fé, ser o que as Escrituras diziam que ele era. Quando a pessoa escolhe falar o que é segundo as Escrituras, a sua visão de vida não está a ser definida pelas suas tribulações. Antes, a sua vida está a ser definida pela vitória. A sua vida está a ser definida pela visão do que é ter a vida de Jesus manifesta em si. As suas dificuldades, o que ele sentia no corpo, não ofuscaram o seu conhecimento e a experiência com o dom de Deus. É por isso que ele continuou sempre falando a palavra de Deus sobre a sua vida e sobre a vida dos cristãos em Corinto. Vejamos alguns exemplos das palavras que Paulo disse sobre os discípulos em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, ele disse, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ele disse aos cristãos de Corinto, Deus fez resplandecer a luz em nossos corações. Deus iluminou-nos com o conhecimento da sua glória, ou seja, por aquilo que nós vimos em Jesus a nosso favor. Aquilo que vimos em Jesus realmente é a glória de Deus e essa glória tem sido revelada a nós. Portanto, estes cristãos eram pessoas iluminadas pela revelação de Deus em Jesus. E foi isso que Paulo escreveu aos Coríntios dizendo o que eles tinham recebido. Em 2 Coríntios 4, 7, Paulo disse, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Somos como vasos de barro. Somos tão fracos como o perecível vaso de barro. Porém, o que está em nós expressa o poder de Deus. A palavra poder neste versículo significa capacidade. Por exemplo, a pessoa pode fazer algo porque tem essa capacidade. Paulo não depositava a sua fé na sua capacidade, mas em Deus que fez brilhar nele a sua luz. Dada a revelação de Deus Pai em Jesus, Paulo veio a conhecer a glória de Deus que foi manifesta em Jesus. Por isso ele preferia pôr a sua atenção no que Deus lhe deu mediante a redenção em Jesus. Tendo este conhecimento do que Deus tinha feito pelo ser humano, ele dava lugar à confiança que tinha no poder de Deus. Assim ele confiava na capacidade de Deus que já residia nele. Foi Deus que colocou lá. Notemos que Paulo usa o plural, indicando assim que os cristãos da cidade de Corinto também eram recipientes desta mesma capacidade colocada neles por Deus.
Paulo falou também da ressurreição dos crentes. Em 2 Coríntios 4,14, ele disse: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Onde a ameaça prevalecia, Paulo falava em termos da ressurreição. Ele estava convicto que Deus Pai, que ressuscitou ao Senhor Jesus, que ele também o ressuscitaria por Jesus. Paulo dava esta inspiração aos cristãos, dizendo que também eles seriam ressurretos pelo mesmo poder que o Pai manifestou em Jesus ao ressuscitá-lo dos mortos. Sobre este assunto, Paulo escreveu ainda sobre esta questão do sofrimento e a visão de vida que ele tinha. Ele escreveu em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Perante as lutas da vida, Paulo explicou que o homem interior estava sendo renovado dia a dia. Como crentes na palavra de Deus, eles olhavam para o que não era visto no natural. O que crê põe mais atenção naquilo que é eterno. Vejamos o que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Observemos que Paulo reconhecia que no físico ele sentia o efeito de desgaste, como vimos no versículo 16. Porém, o seu interior se renovava de dia em dia. Esta era a sua fala, era o seu discurso. Ele não falava em termos de derrota, ele falava em termos de renovação. Ele sentia a tribulação, mas dava mais atenção ao peso eterno da glória que é muito excelente. Em outras palavras, ele dizia que conhecia a aflição, porém o que já estava nele, isto é, a vida de Jesus, como ele referiu no versículo 11, essa glória era muito mais abundante e de maior relevo. O que podia ser visto, ou até o que podia sentir no corpo, é temporal. Por isso ele escolhia atentar para aquilo que não se vê, pois isso é eterno. O que se sente no corpo é real, porém é temporário. Mas a vida de Jesus, que já está em nós, essa vida é eterna. Por isso ele dava mais atenção a essa glória. Ele escolhia falar da bênção que já tinha e que já fazia parte da sua vida. Paulo não estava a falar em termos da aflição, coabitar com a bênção. Antes ele dizia que no corpo podia sentir o efeito da pressão, porque na realidade era algo que ele sentia no exterior, no aspecto exterior da sua existência. Porém, o que governava o seu pensamento e o seu sentir era a realidade que já estava nele, colocada lá por Deus Pai através de Jesus. Essa realidade que ele expressava como sendo a vida de Jesus, essa realidade é eterna. A linguagem de derrota abafa a fé e magoa a autoestima. É natural reconhecer a nossa fraqueza pessoal, no aspecto natural do corpo humano. Porém, após a nossa confissão sobre as nossas fraquezas e aflições diante de Deus, devemos passar para as palavras de fé com as quais declaramos a nossa visão de vida e força no Senhor. Estas palavras de fé dão mais atenção ao nosso destino em Jesus do que aos pesadelos que despertam a ansiedade. Que a nossa postura seja como a do apóstolo Paulo. Ele dizia em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 57 e 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que as nossas palavras possam sempre ser, como o apóstolo Paulo dizia, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus dá-nos a vitória por Jesus. Ele acrescenta, vamos ser firmes e constantes no nosso trabalho, servindo a Deus, porque aquilo que fazemos diante do Senhor e para com ao Senhor, isso não é em vão. Em Filipenses 4:13, Paulo escreveu, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esta é a linguagem de fé, linguagem de vitória. Perante os seus pesadelos, perante o desalento, perante aquilo que desencoraja, diga sempre diante de Deus, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Em Efésios 6:10, Paulo afirmou o seguinte, do demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É bom tomarmos tudo aquilo que o Senhor já nos deu e usar isso para nos fortalecermos, estas verdades bíblicas, usar isso para fortalecer o nosso espírito, a nossa alma, o nosso pensamento. É bom fortalecermos-nos com aquilo que nós já temos recebido em Jesus. O discípulo de Jesus avança na vida ao apropriar e confessar a sua vitória providenciada por Jesus. Ao declarar aquelas frases, aquelas verdades bíblicas sobre a vida de Jesus que já existe no seu corpo mortal. Nós precisamos sempre de falar palavras de bênção, palavras de vitória, palavras de destino eterno, porque a linguagem de derrota não ajuda. Eu creio que pelo ensino da palavra de Deus aprendemos bastante sobre como andar diante de Deus e sobre o nosso discurso. É melhor falar estas palavras que nos inspiram e que nos dão um ânimo do que estar a colocar os nossos olhos naquilo que nos faz ou cuja intenção é fazer-nos sentir mal. Se tiver a passar alguma tristeza, alguma angústia, ou talvez até alguma dor, alguma enfermidade, nós não escondemos aquilo que possamos atravessar, mas preferimos, escolhemos dar mais atenção àquilo que Deus já pôs em nós, porque a bênção vem daí, a vitória vem daí, daquilo que Deus já nos deu. Talvez alguma destas coisas que tenho dito pareçam ser um pouco elevadas demais ou estranhas, ou talvez distantes da realidade. Repare, nós colocamos a nossa atenção naquilo que Jesus fez por nós. E é aí que reside a nossa salvação. Se ainda não recebeu a sua salvação em Jesus, faça-o agora. Como poderá perguntar? É reconhecendo que Jesus morreu pelos pecados do ser humano. Jesus morreu pelos pecadores, para que os pecadores tivessem a oportunidade para o perdão e receberem a vida eterna. A vida eterna é recebida pela fé. É tão simples como agradecer a Deus e dizer obrigado, Deus, por Jesus que morreu por mim na cruz. Eu aceito a salvação. Confesso que sou pecador, mas recebo o teu perdão. Quem fala assim, fala com fé diante de Deus e Deus ouve. Tire um pouco de tempo a cada dia para ler um pouco da Bíblia, porque isso vai ajudá-lo a crescer no seu conhecimento. A cada dia fale com Deus Pai e sempre em nome de Jesus, porque foi Jesus que veio ao mundo dar a sua vida por nós e a Bíblia é bem clara, e nenhum outro nome há salvação, nenhum outro nome há dado aos homens pelo qual possamos ser salvos, é só Jesus. E logo possa, frequente uma igreja que realmente ensina o Evangelho de Jesus. Continuamos orando que a bênção de Deus seja ampla sobre a sua vida. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.